Então vamos de recomeço comigo, né? Então, pessoal, eu compartilhei com vocês que eu iria recomeçar o meu acompanhamento psicológico. Então eu voltei a ser a garota do CAPS, né? Graças a Deus eu consegui um encaixe essa semana, porque eu estava com crises bem assim críticas, bem assim pesadas, né? Vamos dizer, que não estava mais sob o meu controle, infelizmente. E felizmente porque eu tive essa última crise essa semana e o meu intuito foi, meu primeiro pensamento, né, com o objetivo de ir ao CAPS, para que eu possa ter um acompanhamento do que eu preciso, né, que é necessário. Então, assim, eu estava fazendo acompanhamento psicológico como eu comentei com vocês no último vídeo, estava fazendo, e não estava sendo 100% porque eu só estava fazendo acompanhamento psicológico. E realmente, quando essas crises, a ansiedade, o processo, né, que é a cura da depressão, até a gente chegar no momento que é estável, sem a medicação é muito difícil. Então, como eu já lido com isso há alguns anos, eu optei por retomar o meu tratamento no CAPS. Por que no CAPS, Caroline? Porque no CAPS eles têm já todo o meu histórico de quando eu tive aquele episódio que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, né? Então ele já tem um histórico meu, lá eu consigo tratamento psicológico e com psiquiatra. Então, para mim, foi a melhor opção. O meu tem convênio da empresa, né? Porque eu trabalho CLT. Então, meu convênio ele não tem a especialidade de psiquiatria credenciada no convênio. Então, a especialidade de psiquiatria não tem credenciada no convênio que eu aderi pela empresa, né? Então, a minha opção nesse momento foi fazer acompanhamento novamente pelo CAPS. E assim, pessoal, claro que o acompanhamento pelo CAPS não é aquele acompanhamento que você faria igual como se fosse um acompanhamento pago, um acompanhamento particular. Por quê? Porque eles têm outras pessoas, são pessoas que têm, assim, muitas vezes um caso até mais crítico que o meu, tá bom? E muitas das vezes as datas são encaixes, ou, ou, por exemplo, é uma vez na semana, ou uma vez a cada 2 semanas, depende de como vai sendo o seu desenvolvimento, como vai sendo a sua melhora e como que é o CAPES da sua região, né? Por quê? Porque os CAPES geralmente fazem atendimento com muitas pessoas. E muitas das vezes são pessoas que realmente necessitam daquele atendimento para que possam minimamente ter um convívio na sociedade, por exemplo, ou para fazer, sei lá, uma integração, para ter um convívio social com a família ou na empresa, ou sei lá, em uma necessidade básica ali da pessoa para que ela possa lidar com a vida no seu dia a dia. Então, assim, eu particularmente acho que o atendimento do CAP supre as minhas necessidades. Claro que o acompanhamento depende muito mais da gente, às vezes, do que do profissional que está nos atendendo. Então, a nossa melhora só depende da gente. Eu tenho pensado muito essas últimas semanas e o que eu mais pensei é que se eu não fazer nada agora por mim, se eu não pensar como que eu quero que a Caroline daqui 5 anos esteja e
não parar de pensar um pouco no trabalho, um pouco nas pessoas ao meu redor, um pouco nas pessoas que eu amo também, porque às vezes a gente se negligencia por conta das coisas que a gente tem para fazer, das nossas tarefas do dia a dia e por conta das pessoas que a gente ama, porque muitas vezes a gente não quer demonstrar fraqueza, né? Achando que o fato da gente estar nesse momento de ter que se cuidar é demonstrar fraqueza ou porque, vai preocupar, igual no meu caso, eu penso muito em dar preocupação para minha avó, né? Em deixar com que ela se preocupe comigo, porque ela tem já uma idade avançada, porque ela já tem problemas de saúde, porque além disso a gente já tem preocupações demais do que deveria em questões com a minha mãe, como eu já contei para vocês, e enfim, muitas vezes é difícil nós termos que parar de viver no automático, de colocar as coisas, os nossos sentimentos, aonde a gente tem que cuidar, aonde a gente tem que procurar um atendimento, aonde a gente tem que dar atenção e colocar os nossos sentimentos, o que a gente está se preocupando, o que nos aflige, aquilo que está instalado na nossa garganta e deixando tudo no tapete por conta do dia a dia, é muito mais fácil do que a gente muitas vezes encarar e ter que lidar com, não, eu tenho certeza que agora eu tenho que me cuidar, porque eu não me aguento mais, eu não estou mais no controle dessa situação, eu não controlo mais quando eu tenho ansiedade, eu não controlo o que me dá gatilho, eu não consigo controlar meus pensamentos para dormir. Então aí já é um ponto que você tem que parar, analisar e colocar na balança. A Caroline, ela vai estar bem para si mesma e para as pessoas que precisam dela, se continuar dessa maneira, foi o que eu fiz comigo. E por mim também. Eu fiz por mim porque eu trabalho desde os meus 15 anos. Comecei como aprendiz e desde que eu comecei a trabalhar, eu estudava à noite, fazia curso e trabalhava. Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar, não parei mais. Claro que é a vida de todo mundo. Claro que é. Mas a gente, além do trabalho, lidando com todos os problemas que tem, né, diários na nossa vida, com a família, com muitas vezes, né, usando como exemplo pessoas, as mães que têm filhos, que tem, dentre outros muitos casos, e a gente não para para respirar, a gente não para muitas vezes para se olhar no espelho e analisar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. Então, eu esqueci de pôr o microfone. Será que tava pegando? E agora? É isso. Vou pôr aqui o microfone, né? Espero que esteja. Estava gravando tudo isso. Eu falei, porque eu falei pra caramba ainda. Já. Enfim. Essa semana, na verdade, assim, esse mês foi um mês assim muito decisório para mim. Eu tomei muitas decisões na minha vida pelas quais eu ainda não comuniquei às pessoas que fazem parte da minha vida. Por quê? Porque eu decidi me priorizar nesse momento. A Caroline decidiu que vai se priorizar a saúde dela. É claro que as minhas responsabilidades que eu tenho eu vou cumprir, mas nesse momento eu vou olhar para mim. Eu tenho 26 anos, mês que vem, há alguns dias eu vou fazer 27 anos. E eu sofri muito até agora. E esse vazio que tem em mim, eu não quero mais sentir. Eu não quero mais olhar para mim no espelho e sentir que falta algo em mim. Eu quero me olhar no espelho daqui 1 ano, 2 anos e falar: nossa, ainda bem que você teve essa coragem por nós.
pela minha, por eu de agora e o eu daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então eu quero ter essa coragem agora para que lá na frente eu não tenha que passar por todo esse ciclo de novo, porque é um ciclo, porque quando a gente não se trata, quando a gente não se cura, quando a gente deve e até aquilo ser curado, de um jeito ou de outro, esse ciclo se repete. E eu não quero que isso aconteça comigo mais. Então eu vou me priorizar daqui para frente. E daqui para frente eu tenho certeza, e eu tô até gravando isso, porque eu quero decretar na minha vida. Eu quero decretar na minha vida que daqui 1 ano, 2 anos, daqui a um tempo, quando Deus permitir eu trilhar esse caminho, que eu possa me sentir realizada, que eu possa estar curada, que eu possa ser feliz, sorridente, que eu possa me sentir completa, que eu possa ter a minha família, uma família que a base, o pilar seja Deus, que seja abençoada por Deus, que não falte nada, que não falte saúde, que não falte amor, que seja uma família estruturada, minimamente estruturada. Minimamente não, porque minimamente estruturada sou eu, né? Que já não tenho muita estrutura. Então, eu não quero que nada que venha de mim, uma família que seja minimamente estruturada, não. Que seja estruturada e que tenha mais que o necessário para que a gente possa ter tudo que a gente quer na vida, para que a gente possa correr atrás do que a gente quer, para que tenha saúde, para que tenha união, para que tenha amor. É isso que eu quero. Então, daqui a um tempo, o tempo que Deus permitir, eu, Caroline, serei feliz. Eu vou ter conquistado tudo aquilo que eu conto para Deus. A minha família vai estar em outro patamar. Eu vou poder ajudar a minha avó. Eu vou poder dar paz para ela, dar realizações para ela enquanto ela ainda está aqui comigo, da forma que Deus permitir. E eu não estou falando de riqueza, não, tá, gente? Eu não estou falando de fortunas. Eu estou falando de coisas simples que a nossa realidade hoje do brasileiro, né, atual, que não permite. E que às vezes são coisas que não é muito dinheiro que compra. Às vezes são coisas que não é tanto, mas pra gente não é acessível. Entendeu? Eu queria, por exemplo, né? A minha avó tem um terreno enorme aqui na frente, fazer um galinheiro para ela. E eu não preciso de muito para isso. Mas agora não tem acessibilidade. Então, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Então, isso para minha avó seria o sonho dela nesse momento, um galinheiro para as galinhas dela. E eu posso fazer o que está ao meu alcance agora, eu posso, mas eu também posso fazer algo melhor, e é isso que eu quero. Então, você mulher, você jovem, você mãe, você homem, às vezes, até que está assistindo o meu vídeo, rapaz que se encontra, às vezes, em um processo depressivo, que se encontra com pensamentos tristes, com ansiedade, porque essas coisas também não afetam só nós mulheres, a gente tem que reconhecer, né? Eu mesmo tive um amigo, que é o Caio, que é praticamente um irmão, que eu falo porque ele ainda é porque eu sinto de coração, ele já faleceu, e nos próximos vídeos eu vou contar a história dele para vocês, mas assim, ele sofreu muito, muita da minha dor, e ele compartilhava. Ele também passava pelo que eu estava passando, não, claro, com exatamente os mesmos motivos, as mesmas situações, mas ele tinha depressão, ele tinha ansiedade, e entre outras coisas, mas a gente tem que não precisa também generalizar, falar que isso só afeta as mulheres, claro que não. Os homens também, os adolescentes principalmente, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem que fazer é cuidar da gente. A gente tem que parar de olhar muito para as outras pessoas, de pensar muito nas outras pessoas e olhar com carinho para a gente.
cuidar da gente. E cuidar não é só a beleza, não, gente. Não é só a beleza. É o nosso interior. É cuidar dos nossos pensamentos. É cuidar da forma com que a gente reage com as ações do outro, com o que a gente sente. É cuidar o quanto as atitudes da outra pessoa afetam o nosso sentimento. O quanto aquilo faz mal pra gente. Porque a gente controla isso. Ah, tem coisas que dói, que machuca, tem, mas a gente pode lidar com isso de muitas formas, entendeu? Tem muitas opções pra gente lidar com algo ruim que acontece no nosso dia, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam e que compreendam a mensagem que eu tô querendo passar. Hoje eu estou iniciando, hoje eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de sair da consulta com um psicólogo no CAPS. E semana que vem eu já tenho a consulta com um psiquiatra. E eu estou retomando, reiniciando o meu acompanhamento. E para mim isso eu considero já como uma vitória e eu me sinto aliviada de ter conseguido é, essa vaga nesse momento, né, no CAPS, para mim fazer o meu tratamento. Porque isso já indica uma coisa que eu identifiquei que eu preciso de ajuda, que eu preciso me cuidar, indica que eu estou buscando melhorar, que eu estou cuidando, buscando cuidar de mim e que eu posso e eu consigo. Então, daqui uns anos eu vou ver esse vídeo e eu vou estar curada com fé em Deus. E eu vou olhar para mim e eu vou falar: ainda bem que você não parou, que você não desistiu e que você foi atrás e que você conseguiu. Obrigada por não ter desistido de você. E eu não desisti de mim pelo Caio, pelas pessoas que eu amo, por mim, principalmente, número um, tá? Eu falei primeiro, mas é número um, porque eu me amo. E a gente tem que ter ciência que as pessoas que são a nossa base, que são as pessoas que a gente ama, também fazem parte disso, mas que primeiro tem que ser nós, né? E é o que eu tenho para hoje, pessoal. E logo mais eu vou trazendo mais atualizações para vocês de como está sendo esse início, né, no tratamento e como que vai sendo a minha evolução. Vou postando alguns shorts, né, para vocês aí em relação a coisas da minha rotina, autocuidado, maquiagem, unha também, que sou eu que estou fazendo as minhas unhas, meninas. Isso tem me ajudado bastante a lidar com a ansiedade, tá bom? A lidar com pensamentos intrusivos, a me distrair, né? Então, tudo isso faz parte, então eu vou compartilhar isso com vocês. Beijos e obrigada para quem me acompanhou até aqui. Se inscrevam no meu canal, comentem coisas positivas, mostrem para mim que vocês estão me escutando, que vocês estão gostando da mensagem do que eu estou passando, que vocês estão me entendendo também. É importante para mim ler isso, né? Que eu estou motivando pessoas a se cuidarem, a se tratarem, a procurar atendimento, a não desistir, principalmente. Então, é isso, pessoal.